Santo. Glórias a Deus. É assim que a gente vai ganhando autoridade. A gente vai ganhando autoridade. Poder na oração. Joelho no chão e orando. Perseverante em oração. Nós devemos ser perseverantes em oração. Orar sem cessar. Pensar, estar sempre com pensamento ligado a Deus. Pensamento positivo. Palavra positiva. Nada de palavra negativa que não vai dar certo, fica difícil. Em nome de Jesus. O cristão tem que usar o nome de Jesus na situação complicada. A Bíblia fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue e ela tinha procurado muitos médicos e não conseguia resolver o problema. 12 anos passaram. Ela ouviu falar de Jesus. A última esperança dela. Quem sabe ela pensou, eu vou tentar a minha última tentativa. 12 anos. Já estava cansada, fraca. Mas ela foi em Jesus com fé. Quando ela buscou Jesus, ela falou, se eu pelo menos conseguir tocar na hora do Jesus, por quê? Porque na tarefa fácil para tocar em Jesus. Tinha uma multidão de pessoas, e as pessoas não arredavam o pé. Se você quiser conquistar o seu espaço em Jesus, você vai ter que ter fé. Nós precisamos ter fé. Porque vai aparecer obstáculos, problemas, lutas, dificuldades. Mas se a gente tiver fé, aquela mulher 12 anos sangrando. A multidão que seguia Jesus era de 5.000 pessoas. Como é que aquela mulher chegou até ele? Eu acredito que ela suportou algumas pisadas, algumas esbarradas. Mas ela tinha um sonho, ela tinha um desejo, ela tinha uma necessidade de ser curada. Então a necessidade da cura dela era maior do que a dificuldade. E ela foi e tocou em Jesus. Quando ela tocou em Jesus, Jesus falou a seguinte palavra: alguém me tocou. Eu volto, alguém me tocou. É lógico que Jesus sabia quem era ela que tinha tocado. E se levantou e disse para você, está ficando louco, Jesus. O senhor está doido? Uma multidão de 5.000 pessoas em volta do Senhor. Todo mundo querem tocar. Agora o Senhor reconhece que alguém me tocou? Não foi só uma pessoa. Muitas pessoas têm tocado no Senhor. A gente falou, não. Esse toque que eu estou falando foi um toque diferente. Esse toque arrancou de mim virtude, arrancou poder. Poder de cura. E quem tocou foi curado. Quando ele olhou a mulher, falou, foi eu. Minha filha, você está curado, porque teve. Aí vai, você está curado. Um dia eu estava enfermo, viciado em muitos vícios, mas eu toquei em Jesus com fé. A fé, porque eu ouvi a palavra de Deus. A única coisa que gera fé é eu ouvir a palavra de Deus. E isso o Satanás ele luta contra a nossa vida para a gente não ouvir a palavra de Deus. Porque é a verdade de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus, essa palavra ela é viva, ela gera fé, ela gera esperança em nós. Quando nós temos esperança, quando nós temos fé, as coisas começam a se abrir. O mundo das portas começa a se abrir. Porque Jesus ele abre porta aonde não tem porta. Ele quebra a cadeia. Ele joga o inimigo por terra. Eu, minha filha, eu tinha muitos demônios que andavam comigo. Hoje eu sei os nomes dos demônios que andavam comigo. Alguns. Legiões e legiões. Eu andava nessa rua aqui, endemoniado. Eu só tinha o peito que eu tenho em casa até hoje. Escrito 51 nele. Um cara com um barril, escrito 51, e uma mangueirinha na boca dele. Só tinha só isso. Mas Jesus me libertou porque eu pecador. Agora, tudo que eu ensino aqui, é o que eu vivi. Obediência, obedece. Obedece a palavra. Obedece o ensinamento que você recebe. Deus não trabalha com desobediência. Desobediência não tem jeito, Deus não trabalha. Ele trabalha com obediência na palavra.
coração aberto, para esforçar, porque nem sempre vai ser fácil. Às vezes você vai prostrar e vai orar e vai levantar feliz. Às vezes assim. Às vezes você não precisa nem de prostrar. Às vezes o Espírito Santo vai vir assim, você vai sentir aquela presença, você vai dar um pulo para cima, vai ter renovado na hora, mas às vezes não. Às vezes você vai doer uma vez, vai levantar, vai orar, vai de novo, perseverar. Isso tudo está na Bíblia. Então a oração é a chave da vitória. Sabe por que a igreja não tem poder hoje? Porque não ora. Não consagra a vida. Então não tem poder. O inimigo ele não tem medo de quem não ora, não. Ele não vigia para ver se ele está orando, para ver se você está lendo a Bíblia, para ver se você está praticando as coisas que Jesus ordenou para nós praticar. Se você estiver praticando, ele fica preocupado. Chega num ponto que ele não vai poder mais colocar impedimento na sua vida, ele vai até tentar, mas não vai adiantar. Há um mistério, há uma coisa que todo crente precisa ter, o Espírito Santo. Você tem uma comunhão com o Espírito Santo. Você precisa sentir a presença do Espírito Santo. Você precisa clamar pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é para nós mesmo. O Espírito Santo está na terra para nós, ele quer morar em nós, ele quer nos dar sabedoria, entendimento. Ele quer te dar visão, ele quer falar, ô Júlio, mas agora você precisa de orar. Ora, porque vai vir uma batalha aí. Ele fala, ele quer nos orientar. Ele não está aqui à toa na terra. Ele está aqui para nos dar autoridade, para nos dar poder, para nos dar sabedoria, para abrir a nossa visão espiritual, para nos deixar sensível ao mundo espiritual. Tanto o mundo da luz, quanto o mundo das trevas. O Espírito Santo é a maior bênção que tem na terra. Eu que amo esse Espírito Santo, provado todo dia, que ele mudou na minha vida. Tudo que fez bom. Ele é a maior bênção que tem na terra. Não tem ouro, não tem prata, não tem casa, não tem nada mais precioso que ele. É uma pena que as pessoas não abrem espaço para ele. Que abre esse espaço para ele, o mundo era outro. Satanás queria viver atormentado nessa terra. Era ele que vivia atormentado. É o Espírito de poder que está aqui nessa terra. É o Espírito de Deus vivo. Ei, Xaramá, Surianda. Esse Espírito ele é sensível, mas ele é poderoso. Ele age de acordo com a necessidade. É um Espírito que conhece todas as coisas. É o Espírito que Jesus recebeu lá no Rio Jordão. É o Espírito que te trouxe vocês aqui. É esse Espírito que move o nosso coração para as coisas de Deus. Ele que renova a nossa vida. Porque o homem que não tem o Espírito Santo, ele para. Ele desvia do caminho. O homem que tem o Espírito Santo não cria uma intimidade diária com ele, ele sai do caminho. Por isso tem muitas pessoas afastadas do caminho. Assim também no relacionamento. A pessoa que não tem um relacionamento diário com o seu cônjuge, por meio de conversa, não consegue fazer. Assim também com Deus, nós precisamos de ter um relacionamento diário com Deus. Nós precisamos de perguntar ao Senhor, estou fazendo as coisas certas? Me ajuda, tem misericórdia de mim. Não deixa que eu saia do teu caminho. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia, em 2 Crônicas, 7, 14. Glória a Deus. 2 Crônicas, 7, 14. 7 e 11, melhor. 7 e 11. Glória a Deus. Aleluia. 2 Crônicas,
7 capítulos. Glória a Deus. Aleluia. Deus santo, poder. Glória a Deus. Qual é o título da 7 horas? O título? 7 horas? Não, capítulo 7. Capítulo é a letra dela. Sim. E versículo 8. Tem título aí? 7. A Bem. glória de Deus aparece. A Salomão? As ofertas de Salomão. Não, 7 e 11. 7 e 11. Versículo 11 aqui, perfeito. Versículo? Não, o título. Tem título? Ou não? Talvez algumas Bíblias não tem título, não. Sete, versículo 8. A dela não tem título. E a sua, vem? 7, 11. Não. O 7, 11. Deus aparece em Salomão pela terceira vez no Isso, é isso mesmo. A sua, porque a sua não tem título. É um pouco diferente. Né? Então, aqui nessa passagem, Deus apareceu a Salomão pela segunda vez e fez promessas. O nosso Deus é um Deus de promessas. Toda pessoa que aceita Jesus, né, começa a obedecer os mandamentos, já entra na promessa de Deus. Aí você vai ver as promessas. Promessa do Espírito Santo, promessa de um anjo para te guardar 24 horas. Promessa das armas do Espírito Santo, as armaduras do Espírito Santo, promessa dos frutos do Espírito Santo e promessa da vida eterna. E muitas outras promessas que tem. Promessa que nós damos autoridade para pisar serpente, escorpião, sem sofrer nenhum mal. Muitas promessas. Então aqui Deus ele chamou Salomão antes, né? Deus ele chamou Salomão para reinar, para ser rei de Israel. Mas só que o povo de Israel ele tinha o coração duro, como o irmão Adão leu aqui no último culto. O povo era rebelde e tinha o coração duro. Por mais que eles tinham visto os milagres que Deus tinha operado no meio deles, mas eles eram rebeldes e de coração duro. Endureciam o coração ao Pai. Salomão pediu a Deus sabedoria para guiar aquele povo. E Deus apareceu a ele. Assim, depois que Salomão construiu todo o templo, a casa, o palácio, e Deus apareceu a ele. Vamos ler antes. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão atentou a fazer na casa, tudo que Salomão tentou a fazer, ele ficou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi tua oração, escolho para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não deixar choro, ou se ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos às orações deste lugar,
porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome seja nele perpetuamente. E nele estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, Salomão ele pediu a Deus sabedoria para guiar aquele povo. E Deus apareceu a ele à noite. Salomão entrou uma oração e Deus apareceu a Salomão. Como é que Deus apareceu a Salomão? Salomão deu Deus? Não. Deus respondeu a oração de Salomão. Deus falou para Salomão: agora eu ouvi a sua oração. E é muito bom, irmão. Isso aqui é real, isso aqui é verdade. Deus ele ouve as nossas orações pela Deus. Ele pode atender ele falando com você. Você pode ouvir a voz de Deus. Ou ele pode levantar uma pessoa. Ou ele pode falar com você por meio de sonho. Ou ele pode certificar no seu coração, com muita certeza, que ele está de acordo com aquilo que você pediu. Então aqui Salomão ele pediu sabedoria a Deus. Ele pediu a Deus que Deus se agradasse daquele templo onde ele tinha feito para ser a casa de Deus. E Deus falou: eu ouvi a sua oração e atendo o seu pedido. E meus ouvidos e meus olhos ficarão atentos a esse tempo. Mas agora o tempo de Deus agora somos nós. Toda vez que nós prostramos e oramos a Deus, Deus ele está com os olhos e os ouvidos bem atentos àquilo que nós falamos. E quando Deus, a nossa oração agrada o coração de Deus, quando a nossa oração vai dar glória para Deus, quando a nossa oração é de acordo com a vontade de Deus, Deus ele se cumpre. A restauração de família é o propósito de Deus. Porque Deus criou as famílias para dar certo. E muitas pessoas têm desistido das famílias porque as coisas começam a dar errado. Mas Deus ele não desiste de nós. Mesmo se nós sairmos fora do caminho, Ele está enviando os mensageiros. Ele está movendo o céu voando. Ele está movendo os céus e a terra por causa da nossa alma. Então, irmãos, nós não podemos desistir de pessoas, seja da nossa família ou não. Nós não podemos desistir das pessoas. Nós temos que invocar o nome do Senhor. Já pensou se Deus tivesse desistido? Já pensou se Deus tivesse desistido de muitos? Já pensou se as pessoas a qual Deus levantou para ser um canal de bênção na minha vida tivesse desistido de mim? Aonde estaria? Mas louvado seja o nome do Senhor. Eles pagaram o preço. Nós temos que pagar o preço. Se nós queremos a nossa família restaurada, se quer ser o vizinho transformado, tem que pagar o preço de oração. Tem que pagar o preço. E nem orar uma vez, orar duas vezes, não. É uma oração contínua. É um clamor contínuo. Até mover o coração de Deus. Então aqui Salomão, ele orou a Deus. E aqui ficou claro que Deus ouve as nossas orações. Deus ele atende as nossas orações. E é um tempo também para as coisas começarem a se mover. A gente quer tudo muito rápido. Chega no ponto do ônibus, o ônibus demora 5 minutos, já fica, né? Mas Deus não, Deus tem o tempo dele de trabalhar. Já pensou se Deus tivesse me transformado assim rapidinho? Na primeira oportunidade que eu tivesse, eu ia tirar o pé fora. Falar isso não é para mim não. Por isso que Deus permite que nós vivemos muita experiência. Para que quando nós se converter, nós vamos ficar firmes, feito uma rocha. Não é qualquer coisinha que me balança, que joga a gente fora, não. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei do laço que eu estava. Eu sei da amarra que eu estava. Eu sei que se não fosse as mãos de poder dele, eu já estava no inferno, queimando lá.
Então nós passamos por muita prova. A Bíblia diz que são muitas a aflição do justo, mas o Senhor livra de todas elas. Então, se nós queremos os nossos filhos para servir a Deus, nós vamos ter que pagar o preço. Talvez é vir para a casa do Senhor no dia que você não está muito bem, no dia que as coisas não estão muito bom, no dia que você está passando mal, está cansado, está desanimado, mas você vai esforçar para vir. Você vai se esforçar para orar. Tem dia que a gente está para oração. Tem dia que não dá nem para ver, gente. Um dia que eu falo para minha esposa, eu quero ficar quietinho. Aí ela fala, não fala nada não, porque eu vou se me escuta e ele envia pessoas. Às vezes no dia que a gente está mais atribulado, é que Deus ele envia pessoas. Porque Deus ele trabalha na contramão nossa. E é quando nós estamos fracos que Deus nos faz forte. Quando as coisas parecem que estão dando errado, é que as coisas estão dando certo. Quando as coisas estão dando tudo certinho do nosso lado, uma foto de diabo. O diabo tem laço. Quando as coisas estão dando tudo errado, aí nós vamos clamar a Deus. Quem ora quando as coisas estão muito boas? Está agradecendo? Mas quando a coisa está feia, e por isso que Deus às vezes permite que as coisas apertem, sabe por quê? Às vezes nós vamos ver uma vida de engano, porque nós não vemos o mundo espiritual. E se nós vêssemos o mundo espiritual, nós temos que ver para nós ter. Se nós vêssemos o mundo espiritual, seria muito mais fácil para nós. Por quê? Se nós vêssemos o mundo espiritual, o que ia acontecer? Nós íamos ver o Satanás rosnando, rangindo, babando, querendo pegar, querendo voar em cima, nós íamos orar. Mas nós não vemos. Não vemos. Aí Deus permite que as coisas saiam fora do controle às vezes. Para quê? Para a gente perceber que tem algo fora. Que tem algo fora do comum. Um corpo arrepiando. Pouco tempo atrás eu estava falando com minha esposa, tem algo errado aqui dentro de casa. Tem algo errado aqui. Mas eu estou ajoelhando para orar, meu corpo está arrepiando todo. E não era assim. Tem algo errado aqui. E eu também não estava conseguindo orar. Eu postava para me orar. Eu ajoelhava para me orar. Mas eu não estava conseguindo ficar firme na oração. A oração não se encaixava. E meu corpo arrepiando direto. Eu ia para a cama, orar na cama, meu corpo está arrepiando. Todo lugar que eu ia, meu corpo está arrepiando. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. E passou o dia. Passou o dia nessa luta. Né? Glória a Deus. Pai Jesus. E passou o dia nessa luta. E eu tentando orar e não conseguia. O meu corpo arrepia daqui, arrepia dali. E eu falando para a esposa, tem algo errado aqui dentro de casa. De noite, quando chegou a noite, a paz do Senhor Jesus, quando chegou a noite, eu deitei, e a minha esposa também ela deitou, e eu estou lá. Algo falou na minha mente, o Espírito Santo falou, você precisa orar. Levanta e ora. Mas parece que eu estava preso na cama, eu não conseguia levantar. A mente queria, mas o corpo não queria. O corpo não ajudava. E eu pensei assim, vou orar deitado. Vou orar deitado, porque eu estou precisando de orar, porque tem algo aqui dentro de casa. E a mente só falando, tem algo errado aqui. Eu não estou conseguindo levantar, vou orar deitado. Eu comecei a orar deitado. Comecei a repreender, está queimado, orando em pensamento. Por pouco eu levantei da cama e fui para a sala, prostei na sala. Quando eu prostei na sala para orar, meu corpo arrepiou da ponta do pé até o alto da cabeça. Da ponta do pé até o alto da cabeça. E eu vi, um demônio, tamanho da altura dessa casa, assim, até de mim. E eu ajoelhado, olhando para frente, com a cabeça no chão, e eu vendo aquele terror dentro de mim, meu corpo arrepiando todo. Meu corpo arrepiando todo. E aí eu comecei, e as palavras não vinham para me orar, e não pegou o medo. Meu corpo ficou todo arrepiado de medo mesmo. Aquela presença maligna, e eu com medo, e eu comecei, o sangue de Jesus tem poder, está queimado, está amarrado, o sangue de Jesus. Envia os anjos, Senhor, envia os anjos.
Por pouco aquilo sumiu. Aí a casa ficou boa. A casa ficou leve de novo. Porque a gente precisa estar em guerra. Nós precisamos de orar na nossa casa. Orar em guerra. Orar falando. Está queimado, está amarrado em 1000 anos, Senhor. Abençoa os meus filhos, abençoa a minha esposa, abençoa o meu casamento, Senhor. Meu casamento é uma bênção, Senhor. Nós precisamos proferir palavra de bênção da parte do Senhor. E sempre em nome de Jesus. A oração é a chave da vitória. Sabe por que as igrejas não têm autoridade contra as forças malignas? Porque não ora. Não ora. Nós precisamos de orar, prostar, orar. Eu tenho falado aqui na igreja que nós precisamos de ter disciplina nas coisas espirituais. Porque nós temos disciplina para pegar serviço, que isso é de Deus. Nós temos disciplina na hora do almoço. Café da manhã, não vem? Então nós precisamos de ter disciplina de oração nas coisas de Deus. Nós precisamos tirar pelo menos 2 tempos para nós orar. Nem mesmo que seja de manhã ou à noite. Um tempo para você orar, para você prostar ali, o melhor tempo que você tiver, não necessariamente precisa ser de manhã à tarde, o melhor tempo que você tiver, se você tiver descanso. Se a gente não priorizar isso, a gente não arruma tempo não. Se a gente não priorizar o tempo para a gente orar, a gente não arruma tempo. Estudar a Bíblia também é necessário. Nós precisamos examinar a palavra de Deus. Fazer um culto no nosso lar, ou na hora da janta, ou depois da janta, reúne a família, ou se tiver eu sempre pega na mão, vamos orar. Assim tem que ser. E não é fácil não, sabe por quê? A gente começa até bem. Vai um dia, vai 2 dias, vai uma semana, comprou, já está parando. Acontece isso comigo também. Mas a gente precisa ter a mente ligada que a oração, ela é a chave da nossa vitória. A comunhão com Deus, nós precisamos de ter uma comunhão com Deus. Para nós criar um relacionamento com o Espírito Santo. Eu estava falando aqui, antes dos irmãos chegarem, o Espírito Santo é a maior bênção que tem aqui na Terra. Não tem mais nada mais abençoado que o Espírito Santo. Não tem pessoa mais que te ama mais que o Espírito Santo. Não tem o amor de mãe, não tem o amor de pai, não tem o amor de ninguém que te ama mais que o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele foi enviado para a Terra no propósito de nos ajudar a nós compreender o mundo espiritual, de nos ajudar a nós aproximar de Deus, a criar um relacionamento com Deus. Quer ver? Abre a Bíblia aí, Joel. Romanos 8, 36. Sem o Espírito Santo, nós não sabemos nem como devemos orar. Nós não sabemos como devemos orar. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Romanos está depois de Atos. Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos de criar uma comunhão com esse Espírito Santo. Ele vai nos abrir nossos olhos espirituais. 8, 26. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Romanos 8, 26. Isso. Amém. Quem contou aí pode ler para nós, só o 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda a nós fraguezar, porque não sabemos o que há. Vamos pedir como ver, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Com gemido inexprimíveis. E aqueles que examinam os corações sabem qual é a intenção do Espírito, porque ele, que segundo Deus, intercede pelos santos. Amém. Então aqui diz assim, ó, assim também, essa linguagem bem um pouco mais fácil de entendimento da linguagem de hoje, então ela fala do jeito que nós falamos hoje, do
jeito que nós pedimos. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar nas nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemido que não pode ser explicado por palavra, pede a Deus em nosso favor. E Deus que vê o que está dentro do coração e sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Então nós não sabemos como nós devemos orar. Uma das tarefas do Espírito Santo é nos ensinar a orar. Mas como é que a gente vai? Você fala, Espírito Santo, pega as palavras certas. Pega as palavras certas para mim. O Espírito Santo ele está aqui para nos ajudar a nos aproximar de Deus. O Espírito Santo é a pessoa mais bendita. Você sabe por que essa terra não está pior? É porque o Espírito Santo está aqui. Ele está habitado em alguns homens, em algumas mulheres, e até em algumas crianças e adolescentes. Ele está habitado e essas pessoas oram. As pessoas não conformam com o mundo, não conformam com o sistema. Essas pessoas repreendem muitas coisas. Essas pessoas buscam a Deus. Essas pessoas adoram a Deus. Essas pessoas cantam hinos que adoram a Deus. Isso que move o mundo espiritual da luz aqui na terra. E para as trevas. Porque quando você canta um louvor, você está colocando barreira no Satanás. Você canta um louvor. Quando você prostra para orar, o céu se abre. O mundo espiritual se abre. A oração move o coração de Deus. Deus desperta anjo para a terra, para guerrear. Quando nós oramos. A Bíblia diz que Daniel começou um propósito de oração na Babilônia, porque tinha dado o decreto do rei que ia matar todos os magos, todos os astrólogos, todos os adivinhos, todos os feiticeiros, porque eles não sabiam interpretar o sonho do rei. Então, já que não sabem interpretar, eu não vou ficar sustentando, mas já estou aqui. Na hora que eu preciso, ninguém faz nada, vou matar. Isso o rei falou. E lá tinha Daniel. E Daniel ficou sabendo que a notícia se espalhou. E ele perguntou ao comandante do rei, por que o rei deu uma sentença tão dura dessa? O comandante explicou. Qual o sonho? Deixa eu falar com ele. Daniel era um homem de Deus, que tinha o Espírito Santo, porque ele temia a Deus. Se você teme a Deus, irmão, você tem o Espírito Santo. É uma promessa. Quando nós aceitamos Jesus, a promessa é que nós, o Espírito Santo vem morar em nós. Esse Espírito Santo é para nos ajudar na vida espiritual. E aí Daniel foi falar com o rei. E ele pediu um tempo para o rei para orar o meu Deus. Ele falou, deixa-me dar um tempo para mim orar o meu Deus. Ele vai me dar a interpretação do sonho. E ele foi. O rei permitiu. E ele foi orar. Chamou Sadraque, Mesaque, Abednego, que eram os companheiros dele, e foi orar os quatro. Essa oração durou 21 dias. A Bíblia diz que quando Daniel colocou aquele desejo no coração, o Senhor já liberou o anjo para a resposta para ele. Mas teve uma luta. O príncipe da Pérsia, que era o Satanás, que era o homem que era usado pelo Satanás, não deixou o anjo passar no lugar celestial. Teve uma guerra. E durou 21 dias. Lá que Daniel colocou o desejo no coração, Deus já enviou Gabriel. Vai lá, Gabriel, leva a interpretação dele. Mas teve uma guerra no mundo espiritual. Às vezes, irmãos, nós pedimos algumas coisas a Deus e Deus já até liberou lá de cima. Mas tem uma guerra no mundo espiritual. E quem vai morrer? Quem vai mover essa guerra somos nós. Se nós vamos ficar persistentes naquele pedido que você pediu. Se você vai manter. Se você vai cumprir. Se você vai clamar a Deus. Se você vai perseverar naquele pedido que você pediu a Deus. Eu pedi a Deus, irmãos, quando eu estava começando na minha caminhada, eu queria muito receber o Espírito Santo. E aconteceu um evento, quando cheguei na igreja, tinha uma mulher lá, cheia do Espírito Santo. Ela batia o pé no chão, a igreja depois andar, que tremia tudo. Eu fiquei maravilhado com aquele poder. E falando em línguas estranhas, o pastor revelando, eu nunca tinha entrado na igreja de crente. Só tinha entrado uma vez só na igreja de crente, segunda vez que eu entrei na igreja de crente. E eu sabia que aquele era Deus. E eu fiquei maravilhoso. Eu andei de dois andares, o banco onde eu estava sentado, tinha 5 pessoas sentadas comigo. O banco pulava para cima. E eu olhava para um lado, os caras estavam tudo normal. E eu não chororou danado.
E eu fiquei maravilhado. Quando eu saí da igreja, terminou tudo, Aleluia. eu falei com o homem, Glória a Deus. assim, com o cara que ia olhar no mar. Falei, eu quero ficar igual a essa mulher. Ele riu de mim, fez uma piada, você quer ficar igual a mulher? Quer dizer, você quer virar mulher? Falei, eu quero ficar igual a essa mulher. Ele falou, entendi. Então eu posso te ajudar. Ele falou, você vai orar todo dia de madrugada. A Bíblia. Essa Bíblia aqui, ó, está toda marcada onde fala do Espírito Santo dessa porra. Porque eu vi assim que você deu aí. Todo marcado onde fala do Espírito Santo de vermelho. Eu comecei a marcar a Bíblia e falei assim, eu quero receber, eu quero receber. Todo dia. Então, mas isso se durou mais de ano para eu receber o Espírito Santo. Eu tive que ficar perseverante na oração. Perseverança. Porque eu precisava ser limpo. O Espírito Santo ele não mora em casa suja, onde tem mágoa, onde tem ideia. Não, essa palavra vai limpando. Quando a casa está limpa, o Espírito Santo ele vem morar. Primeiro o Espírito Santo ele começa a trabalhar de fora. De fora, por meio da palavra, ele vai limpando. Quando a casa está limpa, ele vem morar. Aí você começa a viver as coisas espiritual. Você começa a viver. E aí Daniel durou uma oração 21 dias, que eles falam jejum de Daniel, ele teve jejum não. Foi um propósito que Deus e Daniel fez, que não queria se contaminar com as iguarias da Babilônia. E ele durou 21 dias de oração. Se Daniel parasse no 20º dia, ele não tinha recebido, não. Ele tinha recebido a interpretação do sonho. Às vezes a gente pede a Deus coisas, a restauração da nossa família. Às vezes a gente está com filho que a gente quer que Deus restaura. Às vezes está com um vizinho, um amigo, ou esposo, ou esposa, ou um parente, ou pai, ou mãe. Mas a gente não tem perseverança. Às vezes Deus já liberou a bênção, mas a gente... O Satanás ele coloca dificuldade. Ele não vai deixar a gente sair. Ele não vai deixar as pessoas sair livre, não. Não, ele não vai deixar porque ele precisa. Ele não tem outra coisa para fazer. Não precisa de ter uma guerra. É uma guerra no mundo espiritual. E a guerra a gente vence ela com perseverança. Todo dia perseverante ali na oração. Nós precisamos de ter disciplina espiritual. Nós precisamos de ter hora para a gente ler a Bíblia. Separar, nem que seja 10 minutos, para a gente ler a Bíblia. Ter disciplina para orar. Nós que somos casados, casal orar junto é outra coisa. Casal quando ora junto, orar no mesmo propósito ali, orar. Tem coisa que o inferno não vem. A igreja, quando a igreja ora junto. A igreja, quando a igreja ora junto, quando você ora sozinho na sua casa, é uma coisa. A oração tem efeito. Mas quando a igreja ora no mesmo propósito, a Bíblia diz que toda vez que 2 ou 3 que estão aqui na terra pedem em oração a mesma coisa, o Pai que está no céu concede aquilo. Será feito pelo Pai que está no céu. A Bíblia diz que Pedro estava preso, Atos 12. Encontre para nós, Atos 12. Nós estamos trabalhando no poder da oração, da importância da oração, irmão. Nós temos que voltar a orar. Atos 12. É Atos 12 mesmo? Eu acho que é Atos 4. Espera, deixa eu conferir. Glória, espera, deixa eu ver se é 12. Glória, é muita Bíblia. É 12 mesmo, Atos 12. 12. Atos 12. Glória a Deus. Atos 12, versículo 4. Não, pode começar no 5. Luciana vai ler para nós. Eita, glória. Pode ir bem devagar. Você vai ler o 4. Você vai ler o 5. O 5 só. Pedro, era guardando Isso. na visão. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Helote, estava para a fazer comparecer
Nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. É. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na nhaga, não sei o que é. E nada. O despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Vai o 8 também? Foi, pode ir. E disse-lhe o anjo: veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue. Amém. Amém. Então, irmãos, aqui a Bíblia diz que Pedro estava preso, amarrado. Bem, irmão, 4, 12, 16 soldados vigiando ele. Era o grupo. 4 em cada turno vigiando. 4 grupos, em cada grupo tinha 4 soldados vigiando ele, de noite e dia. Porque Herodes queria apresentar ele, queria fazer com ele a mesma coisa que fez com Jesus. Fazer um espetáculo do povo, porque o povo gostava disso. Mas a igreja orava. A igreja estava em fervente oração. A igreja estava em comunhão. Quem sabe ele estava falando: solta Pedro, liberta ele, Jesus. Nós amamos ele, Jesus. Liberta ele, Jesus. Glória a Deus. O anjo desceu. Quem acredita que Deus envia anjos para a terra? Glória a Deus. Deus ainda envia anjos. Tem muitos anjos aqui na terra. E ai de nós se não tivesse anjos aqui na terra para lutar essa luta espiritual. E de repente as cadeias quebrou. Uma forte luz brilhou naquela cadeia, naquela cela, as cadeias se quebraram e ele ficou livre. E o anjo tocou na porta dele. Pedro, pronto, meu, coloca de pé, veste a capa, calça o sapato e vem de céu. E os portões foi só abrindo, sem ninguém tocar. Isso é o poder de Deus. Tem muitas pessoas que estão presas na corrente do Satanás, presas no vício, na prostituição, na miséria. E precisa a igreja orar. Precisa a igreja orar, em vez de ficar dançando, pulando. É preciso nós orar, irmãos. A ordenança de Jesus é orar sem cessar. Oração que quebra a cadeia. Glória a Jesus. Oração que quebra o jugo. Oração que dá vitória. Satanás não tem medo de dança, não, irmão. Ele tem medo de oração. Pessoas que oram, pessoas que têm comunhão com Deus, pessoas que prostram perante a Deus, pessoas que enchem os olhos de lágrimas na oração por causa de uma pessoa. Isso move o coração de Deus, e Deus envia anjos para a terra para quebrar a cadeia. Todo homem que está liberto, toda mulher que foi liberto, alguém pagou o preço de oração. Glória a Deus. Aleluia. Você quer que seu filho fique liberto, quer que seu filho aceite Jesus, quer que seu vizinho, então ora. Vamos orar, vamos botar para a essência do Evangelho, a essência do Evangelho, irmão. Por que não acontece milagre mais? Batismo no Espírito Santo quase não acontece mais nas igrejas, a igreja não ora. Caçaneteado dentro de igreja, folia, isso não tem ordenança, é oração, jejum. Quem gosta de fazer jejum? Glória a Deus. É bom fazer jejum, sim? É bom? Gostoso? Fala aí, eu estou de jejum. Glória a Deus, é? É bem feito. Tudo é com dificuldade nas coisas de Deus, irmão. Não tem nada fácil, não. Por que Paulo operava muitos milagres, muitos prodígios? Pedro também operava muitos milagres, porque eles eram homens de oração. A Bíblia diz que Paulo e Pedro, lá ia, João e Pedro, lá ia para a oração das 3 da tarde. E eu gosto de Deus, eu gosto de entrar lá na oração. Quem sabe eles estavam falando, o que nós vamos falar lá? E eu não sei nem o que eu vou orar. A gente não sai de casa com oração pronta, não.
A gente não tem uma oração pronta, uma oração repetitiva, não. Quem sabe ele aí cansado com a perseguição, quem sabe ele tinha vivido uma afronta na rua, tinha sido rejeitado ou perseguido por causa do Evangelho, e daí naquele desânimo, aí, porque sabe que a oração tem efeito. Quem sabe ele aí falando, Senhor, eu preciso de ouvir a sua voz hoje, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu preciso de ouvir a tua voz. Quem sabe ele aí? E no meio do caminho, o mendigo. Uma vez que eles pensam, ainda bem que esse cara pedindo, nós estamos matando cachorro a grito, que nós não tem nada. E vem esse mendigo apontar a mão para mim e pedir moeda. O mendigo apontou e me dá uma moeda aí. O Espírito Santo na hora. Glória a Jesus. Aleluia. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Ela, na hora. Por quê? Ele ia dançar. Ele ia para a festa, ele ia orar. Clamar a Deus. E era costume deles. Eles oravam 3 vezes por dia. Ela ia na hora nona, a terceira oração. Lá ia orar. Os judeus oram 3 vezes por dia, irmão. E nós oramos, pô. Às vezes nenhum. Às vezes levanta apavorado, sai correndo para lá, né? E volta, dorme, cansado. O cansaço também vem. Nós somos humanos, mas nós temos que ter disciplina. Nós temos que estabelecer um tempo de oração. Por mais que algum dia não dá, mas nós temos que ter estabelecido ali uma doutrina de oração para nós ganhar comunhão com Deus, para nós ter comunhão com Deus. Para quando você falar, sua palavra vai ter um peso do mundo espiritual. Você não vai ficar jogando conversa fora, não. Quando você falar, você vai falar porque você está acostumado a conversar com o Senhor. A Bíblia é maravilhosa demais, irmão. A Bíblia fala que Davi adorava a Deus lá no meio do mato. Ninguém estava vendo. Né? Ele adorava a Deus lá cuidando das ovelhas do pai dele. E ali Deus começou a trabalhar na vida dele porque ele era um adorador. Ele buscava um relacionamento com Deus. Ele era um jovem de oração, de adoração a Deus. Quem canta um hino em casa, quando você está em casa, quando você está no trabalho, você canta um hino, começa a cantar um hino, começa a dar glória a Deus, aleluia, e sua palavra é espiritual, que abre o mundo espiritual, coloca barreira no Satanás. Sabe por que o Satanás ele quer ser adorado no lugar de Deus? Quando você dá glória a Deus, o Satanás não fica satisfeito não, mas ele fala, ele já descobriu, ele já está perdendo. Agora não vai estar perdendo mais não. Aleluia! O sangue de Jesus tem poder. Está arrependido em nome de Deus, está queimado, queima, Deus. O cristão é assim. E aí, Davi vivia adorando a Deus, dando glória a Deus, cantando a louvor a Deus. E certa vez ele teve que enfrentar um urso e um leão. Deus já estava preparado nele. Uma batalha. E ali ele venceu o urso e um leão. Não tem condição de vencer um urso na mão. As garras que tem. Um urso dá quase 2 ou 3 de nós. E o leão tem condição de vencer um leão na mão. Mas ele venceu. E quando chegou Golias, quando chegou o gigante diante dele, os soldados de Saul estavam tudo com medo, porque eles adoravam Saul. Eles serviam Saul, mas Davi não, Davi servia a Deus. Você veio contra mim com porrete e lança, mas eu contra ti em nome do. E quando Davi apresentou diante de Saul, para ali ele falar que ele queria enfrentar o gigante, porque o gigante estava desafiando o povo de Israel, estava desafiando o Deus de Israel. Ele falou, eu quero enfrentar ele, deixa eu vou. Não, você é pequeno, você nem soldado não é. Deu a armadura de Saul, a armadura que apoiou ele, tirou aquele trem, ficou pro lado, falou, não. E Saul falou, você nem guerreiro, ó, escuta aqui, Saul. Eu já venci um leão e um. Eu sei que não tem condição de vencer isso não. Mas com a ajuda do Senhor. É no nome do Senhor que eu vou lutar contra esse gigante. E nós só vencemos Satanás em nome dele. Mas nós precisamos criar uma comunhão com o Senhor antes de nós ir para a guerra. Antes de nós ir para a guerra, nós temos que se preparar. O Senhor nos dá arma. O Senhor fala, você vai fazer assim, sabe? Quando você chegar, você só vai liberar a palavra e o gigante vai cair por terra. A gente, a apóstolo Paulo, ele trata a nossa vida aqui na terra. Ele fala que nós estamos em guerra. E a nossa carne não é contra carne, nem sangue. É contra principado, potestade, príncipe e ordem dos espirituais.
4 categorias de demônios, de hierarquia de demônios. E, então nós precisamos nos preparar. Se a gente for ver um exército, se você for para o exército, qualquer um de nós for para o exército brasileiro aqui, você não vai chegar lá pegando a arma, não vai? Não vai chegar lá tirando e ir para a guerra, não. Você não vai chegar lá lançar você para a guerra porque você dá terra para o outro ficar te carregando, sei lá. Não. Os outros ficam te ensinando, primeiro você vai passar pelo treinamento. Treinamento você vai aprender a montar arma, vai pegar resistência de correr, resistência, vai pegar estratégia para esconder, para se defender. Tudo isso você vai passar por um treinamento. O Senhor ele quer nos preparar, mas Ele nos prepara na oração. É quando nós temos tempo para Ele. É quando nós chegamos a Ele de oração. Deus fala, gente. Deus fala. O nosso Deus, Ele fala. Ele quer falar com você assim, Luciana. Hoje você não vai fazer assim, não. Hoje você vai fazer assim. Hoje você não vai passar ali, não. Tá? Você vai chegar hoje, você vai ficar caladinho. Na hora certa, eu vou te dar a palavra para você falar. E assim, Deus ele trabalha tudo em ordem, as coisas de Deus tem tudo em ordem. Satanás também não trabalha tudo desorientado, não. Ele é estrategista. Onde que ele aprendeu a sua estratégia, pastor? Foi lá no céu. Deus Santo. Os anjos vêm de lá. Lá no céu tem a organização. Cada um tem o que fazer, não sai tudo doido, não. Você acha que o Satanás vem para destruir meu casamento? Você acha que ele vai pegar um monte lá, vai jogar para a terra, para destruir tudo desorganizado? Não, ele vai vigiar comigo, para ver aonde que tem uma brecha, para ver que lugar que nós somos mais fracos, como é que eles vão fazer. Depois você vai montar o plano e vai. Ele não trabalha tudo desorientado, não trabalha desorientado é o homem. Sai tudo doido assim. Aí não encontra sucesso nenhum. Então, irmão, nós precisamos de nos preparar. Nos preparar para a guerra. Nós precisamos nos preparar para a guerra. Nós estamos de guerra. Essa guerra envolve você, envolve a sua casa, envolve os seus filhos, envolve o seu vizinho, seus netos. E nós temos que fazer uma geração de cristão. Uma geração de cristão firme. Para quando for nascendo os netos, os filhos, for nascendo os netos, vai aprendendo, irmão. Eu falei com meus irmãos que eu estou cansado. Eu estou cansado, só que eu vai vir na derrota da família. E as pessoas não mudam. Lá vai do mesmo jeito. Está vendo que não está dando certo? Lá vai do mesmo jeito. Eu falei com meus irmãos, nós vamos fazer uma geração diferente na nossa casa. Ah, não, vamos fazer uma geração de cristão. Mas nós temos que pagar o preço, porque é difícil fazer, menino não quer orar, essa gente não aperta, não quer ir para o culto, dá problema dentro do culto, menino pequeno dá problema dentro do culto, mas não tem outro lugar para estar. Mas tem que ver aqui mesmo. É aqui mesmo que eles vão ver os milagres de Deus, aqui que vai aprender a cantar o hino, aqui que vai aprender a louvar a Deus, é aqui mesmo. Aqui mesmo que o Senhor vai trabalhando, aqui mesmo que o Espírito Santo vai batizar com o Espírito Santo, vai dar vitória. É aqui mesmo, irmão. Então não tem outro lugar. E tudo dá muito trabalho. Tudo dá muito trabalho. Mas depois, quando tiver ganho, quando você tiver com um pastor lá na sua casa, tiver com uma missionária lá na sua casa, tiver com um homem que prioriza a palavra de Deus, que teme a Deus, você vai ficar feliz. Jesus, ele olha para a igreja, ele fica feliz. Ele fala, valeu a pena eu ter ido para aquela cruz. Olha o tanto de gente que está lá me adorando. Valeu a pena. Valeu a pena. Mas não foi fácil para ele caminhar, não. Ele tem que pagar um preço. Tem que pagar um outro preço para nós estar. Nós temos que pagar um preço de oração, de comunhão com Deus. Para nós ter autoridade. Para nós, eu faço sempre como um amador. Para nós não ficar enchendo linguiça na igreja. Tem muita obra para ser feita, irmão. Mas nós precisamos de pegar as armas. Sem arma não vamos, não. Nós precisamos de ter armas espirituais. Essa arma nós só recebemos só do Senhor. É só o Senhor Jesus que pode nos dar a arma por meio do Espírito Santo. Olha para você ver. A Bíblia diz que os dons do Espírito Santo, eu não tenho comunhão com o Espírito Santo, não vai receber. Os dons do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo. As armaduras do Espírito Santo. Para que isso? É para nós desempenhar um trabalho aqui. Deus, ele quer nos armar. Coloca o capacete na sua cabeça, para quando o inimigo lugar certo, que bata assim, eu casca fora para lá. Você está protegido. Uma espada na mão para você jogar ele por terra. Calçar um sapato no seu pé,
para você sair pegando a palavra de Deus. Ele quer te dar sabedoria na palavra. Isso tudo é de graça para nós, mas só custa só o tempo. O tempo por Deus. Só o tempo por Deus que nós precisamos ter. E Deus não quer tirar todo o seu tempo, não. Deus não quer todo o seu tempo, porque é muita ordenança que a gente tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de tudo de Deus. Mas a gente precisa de priorizar, tirar o tempo para a gente criar um relacionamento com Ele. Senão nós ficamos enchendo linguiça na igreja, tampando só para peneira. Irmão, nós não podemos ficar na bênção de Deus, estar com a bênção de Deus e não receber nada de Deus, sendo que Deus tem para nos dar. Pessoas que estão na igreja 30, 40 anos, você está tudo novo, nós estamos tudo novo de crente aqui. Só irmão, adoro que é velho de crente, né, irmão? Eita, mas esse homem é um homem de Deus. Eu também já estou mais velho, vai fazer 11 anos. Mas você está tudo novo de crente, não fica enchendo linguiça ninguém, não. Ora a Deus, pede a Deus, fala com Deus o que vocês querem fazer na obra. Fala o Senhor me dá, eu vou fazer, mas vai com tudo. Não fica enchendo linguiça, não. Pega alguma coisa, assuma a responsabilidade para fazer alguma coisa. Senão nós ficamos na igreja e depois vai para o inferno. Fica na igreja, 30 anos na igreja. Aí vai orar? Não, gente, não estou falando. Porque Deus ele não faz acepção de pessoas, não. Ele quer nos encher do Espírito Santo, mas nós precisamos de mudar algumas coisas. Nós precisamos de largar os nossos próprios interesses, que é o interesse do Evangelho, o interesse de Cristo, para limpar a casa. Como é que a gente vai limpar a casa, irmão? É aquilo que você viu que não agrada a Deus, você ouviu no culto, você vê no culto. Ouviu falando, isso aqui não tem que orar. Nós estamos preparando a oração. Quem não está orando, pode passar a orar. Se está orando pouco, vai se esforçar para orar mais. Quem não está fazendo jejum, vai fazer jejum. É isso que nos fala. Quem não está cantando hino, vai passar a cantar hino. Vai dar a música do mundo com nada. A música do mundo é do mundo. O que não adora a Deus, adora o Satanás. E o que não adora Satanás, adora a Deus. É assim. Sua roupa não adora a Deus, você está adorando Satanás. Se o seu pensamento não está adorando a Deus, está adorando Satanás. Se a sua mão não está adorando a Deus, o que você está tocando não está adorando a Deus, está adorando Satanás. É assim, é radical. Não tem jeito, é se correr o bicho pega, se correr o bicho come. E nós temos que nos posicionar na obra de Deus. Porque senão tem muitas pessoas aí que eu pergunto. Nós olhamos para cada pessoa que tem. Nós olhamos para uma mulher que tem mais de 30 anos na igreja. Ela estava caindo. Levantou com muito vergonha. Falou, irmão, estou morrendo de vergonha. Tem mais de 30 anos que eu estou na igreja. Falei, não, minha filha, pode ficar tranquilo. É Deus cuidando. É Deus que não quer deixar você enganada mais. Glória a Deus. Deus não quer te despertar você para a vida espiritual. Deus quer levar você para o céu. Aí o que acontece? Eu falei, irmão, agora nós vamos para a casa. Se você permitir, nós vamos para a casa para a gente conversar. Chegou na casa da mulher, eu comecei a falar com ela, ela falou que tinha muita vontade de suicidar. Cristão com vontade de suicidar não existe o nome. Cristão, quem tem o Espírito Santo, não tem medo de ter vontade de suicidar. Na verdade, a pessoa tem vontade de ir embora dessa terra. Que Jesus leva nós. Na vontade de suicidar, ainda na frente carrega. Isso é demônio. Isso é demônio que estava fazendo com ela. E nós fomos conversando, dizendo que escutava a voz. Via a rua dentro de casa, via passarinho dentro de casa. Sair dentro de casa, para me dizer, não, que nós fora, tem um problemão danado, 12 legiões de demônio para a mulher. Cada legião é 6 mil, vamos fazer a conta para você ver. Nós temos um bom beidor danado, temos a rua deitado na cama dela. Ganhou perfume macumbado, ganhou vestido macumbado. Cuidado com aquilo que você ganha, tá? Cuidado, apresenta a Deus, não é para ficar neurótico não. É apresenta, seguir a palavra de Deus. Glória a Deus. Orar a Deus. Porque não é todo mundo que gosta de você não. Tem que apresentar a Deus todas as coisas. Você vê numa compra lá no mercado, chega em casa, coloca a compra lá para o Senhor, abençoa esse alimento em nome de Jesus. É assim, não precisa caçar muito a rodeio, não. Abençoa em nome de Jesus, queima todo mal, é assim. Passa um pouco nisso aí, gente. Em nome de Deus, eu confio no Senhor. A gente não precisa caçar a palavra bonita para orar, não. É sinceridade, verdade. O requisito que Deus quer é sinceridade, verdade. Você está triste, você vai falar, Senhor, eu estou triste.
Eu estou com vontade de dar uma rasteira aqui, pastor. Mas eu não faço isso é porque eu sei que a palavra do Senhor não aceita. Não. Me dá graça aí. Né? Me dá vitória nisso aí. Porque a gente, nós somos dotados de carne, nós temos a carne também. Às vezes nossa carne quer sair para fora. Se a gente não alimentar a nossa parte espiritual, a gente vive na carne. A maioria das pessoas que estão na igreja está na carne. Pode ter tudo isso. Quando a gente recebe o Espírito Santo ele testifica. Testifica o que é de Deus, o que é do homem e o que é do Satanás. Tem 3 espíritos aqui na terra. Só tem um espírito bom, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mas você tem um espírito que Deus soprou em Adão lá. Você se tornou alma vivente, você tem um espírito. Tem um espírito de Satanás também que está aqui. E tem o Espírito de Deus. Então, quando a pessoa fala uma coisa, na ação da pessoa, quem tem o Espírito Santo vai certificar se aquilo vem do Satanás, ou se aquilo vem do Espírito do homem, ou se aquilo vem do Espírito de Deus. E as coisas não se confundem. Mas só que quando o nosso Espírito está falando, o nosso Espírito dá lugar para o Espírito de Satanás. O nosso Espírito dá lugar para o Espírito de Satanás. Ou não está alinhado com a palavra. Então nós precisamos de alinhar o nosso Espírito com o Espírito de Deus. Como é que eu vou alinhar meu Espírito com o Espírito de Deus? Essa palavra aqui é espiritual. O cristão ele deve falar só a palavra de Deus. O cristão não tem conversa, não tem piada, não tem nada disso. É só com a palavra de Deus. Se ensina, não. O pastor disse é procedência do marido. Mas como é que eu vou fazer isso, pastor? Isso é um processo. É um processo. À medida que você vai caminhando com Jesus, ele vai te purificando. Vai te purificando e depois você vai ficar só vida. Aí as pessoas que não é de Deus não gostam de ficar perto de você. Não. Quando as pessoas não gostam de ficar perto de você mais, aí a coisa está bom. Porque vai olhar para você, vai ver o Espírito Santo, vai sentir a presença. Vai ficar incomodado. Você vai começar a falar de qualquer coisa, mas o final vai ser vida. Não tem jeito. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, a Bíblia diz em João 7 que rio de água viva jorrarão do nosso interior. Rio de água viva. Olha. Essa palavra é o rio. Tudo que você falar vai sair da palavra de Deus. Porque você vai estar impregnado da palavra de Deus. O Espírito Santo vai estar colocando tanta coisa dentro de você, que aonde você passar, você abrir a boca, vai sair a palavra de Deus. Olha Jesus. Vai sair até se você pensar, vai virar natural. Vai virar um homem espiritual natural. E você vai começar a enxergar coisa. Você vai começar a perceber espírito maligno. Essa palavra é de Deus. Até a roupa é de Deus. E tem sempre espírito ali. Aí eu ando na rua e eu falo para minha esposa. O bagulho está lá. Entendeu? Aí pela roupa, pelo jeito de andar. Porque o cristão, o Espírito Santo, ele tem um jeito de andar. Cada um anda de um jeito, mas tem um jeito de andar no mundo espiritual. A gente tem que ser sensível às coisas espirituais. O funkeiro tem um jeito de roupa, né? Um jeito de andar. E o rock? Tem roupa. O rap tem roupa. Né? Então cada um tem um. Né? Então, é assim. O cristão também tem um jeito. O cristão também tem uma postura. Uma postura espiritual. Tem uma postura e as palavras do cristão é outra. O jeito do cristão é outro. O jeito de falar, o jeito de agir é tudo outro. Mas isso é como no decorrer do tempo a gente vai passando por uma transformação que é o Espírito Santo que faz, uma regeneração do Espírito Santo. Quantos anos você tem hoje? Eu tenho um ano. Um ano. Eu sei. Amém. Pois é. Quando você estiver um ano e pouco, quando você estiver com uns 3 anos que você aceitou Jesus, o que vocês acham que é certo hoje, já não vai ser certo mais, porque vocês estão crescendo. Vai crescendo espiritualmente. Vai amadurecendo espiritualmente. Você vai falar, isso é que eu fazia aquilo, por isso que eu não estava recebendo poder, mas é um processo, é igual menino. Menino começa andando tudo assim, com a mão no chão, pega aqui, nós começamos a soltar para andar, põe a mão no chão, né?
Aí depois já começa a andar, meio tortinho. Depois está correndo, você precisa falar, para no caso, para de correr. O Júlio está pulando para todo lado. Poucos anos atrás ele estava andando. Porque ele está crescendo. A vida cristã também é assim. A gente vai crescendo no processo. E a gente está liderando a igreja, vocês fazem parte da igreja lá, vocês fazem parte da liderança, né? O pastor já está colocando vocês para trabalhar, está certo? Né? Então, você precisa saber que faz parte de um processo de crescimento. Né? Mas a gente precisa de crescer. E como é que cresce? Praticando a palavra de Deus. Oração, leitura da palavra, conhecimento da palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então tem pessoas que é um nível espiritual, uma escada. A vida espiritual é uma escada. Cada um está num legal. O certo seriam os mais velhos de igreja, os mais velhos que aceitou a Deus, para a escada maior. Mas não é sempre não é assim, cada entrega de cada um. Cada interesse de cada um, cada esforço de cada um. Né? Então quem esforça mais, quem busca mais, vai recebendo mais e passa na frente do outro. Aí eu falo para você mesmo, daí a pouco chega a gente aí que quer passar na nossa frente. E se a gente não conhecer, passa. Passa. Aí eu vou ficar como é que eu vou ficar? Não, eu falo, não, Senhor, né? Não, eu não quero ser melhor que ninguém. Mas eu preciso de crescer para mim chegar à estatura de Cristo. A igreja, ela está com crescimento até nós chegar à estatura de Cristo. Né? Então nós precisamos de crescer. E tem espaço para todo mundo fazer a obra da igreja. Quem dera se tivesse, eu falei para o irmão Adão, quem dera se tivesse um 10 ovelhas aqui da igreja, fazer a obra, como não dá para um ir, outro vem, às vezes precisa fazer uma visita, aí no dia de culto, aí fica uns aqui, outro vai para lá, é assim, a obra vai sendo feita, aí a gente fica brigando por causa de espaço na igreja. E a obra não é só dentro da igreja. Né? É ir para todo mundo, para o evangelho, para todo lugar. Mas nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar para a guerra. Afiar as espadas, com a espada afiada, ficar sensível ao Espírito Santo. A maior importância que tem na igreja é criar uma intimidade, criar uma sensibilidade. Porque você precisa estar sensível para ele te mostrar as coisas, para ele falar com você e você nem cuidar. Teve um dia, irmão, eu estava no de crente, de cristão, nós fomos fazer uma visita na casa de uma mulher, uma casa de uma mulher jovem, e foi muita gente. Aí o pastor também, nós pegamos a palavra, falando por direitinho. E aí eu falei, o pastor vai orando na cabeça das mulheres, eu fui falando as palavras, eu fui orando tudo. De repente, o pastor falou assim, ô irmão, eu já orei para todo mundo. Eu deixei a fumaça aqui para o senhor. Eu olhei para ele e falei, será por quê, né? Eu orei para todo mundo, mas eu coloquei a mão e orei, a mulher caiu. Caiu no chão, revira para lá, revira para cá. E eu lutando com Satanás, né? Aí chegou uma outra jovem e falou assim, ô, mas chorando, quando ela chegou, olha aqui para o meu namorado, ele está preso. Olha aqui para ele, eu estou sentindo um aperto no coração. E eu larguei a mulher no chão, minha caída lá no chão, olhei para a mulher, ela está falando para mim, o celular desligou. Eu falei, liguei, ela ligou o celular, marcou a dele. E eu não tinha uma oração toda para me falar. Eu pensando que eu vou orar por ele. Aí eu falei, Senhor, essa jovem aqui está chorando para o namorado dela, quer até amar ele. E disse que está preso, eu não vou pedir o senhor para tirar ele lá, não, vou pedir o senhor para guardar ele lá. O Espírito Santo falou para mim, meu filho, você vai dar ordem no anjo que cair, e o anjo vai lá. Então vai passar a espada de fogo naquele demônio que está lá e o demônio vai manifestar nela. E eu falei, gente, você pode achar que eu estou doido aqui. Mas Deus está querendo fazer uma maravilha aqui no nosso meio. Aleluia. E eu não estou ligando se você achar que eu estou doido, mas eu ouvi a voz de Deus aqui. E a voz dele foi assim, ó. Ele falou, meu filho, você vai dar ordem no anjo que cair. E o anjo vai lá naquele presídio, vai passar a espada de fogo nele lá. E o espírito maligno vai manifestar você, tá vendo? Ela regalou tudo para trás do olho e foi assustado. E eu falei pro anjo, pode ir?
Não, quando eu levei a mão na cabeça dela, e o pastor já tinha orado por ela. Foi um pouco rápido ali. Eu falei, você chegou rápido, cara? O anjo foi lá buscar. Então é maravilhoso que a gente vive com Deus, irmão. Por causa da acessibilidade. Se a gente não tiver uma acessibilidade, a gente pensa que o ficando é doido. Né? Mas não é não, o Espírito Santo ele fala. Ele nos dá sinal também. Nós fomos na casa da sua irmã lá, o meu corpo arrepiou tudo. Eu falei, mas meu corpo arrepiou tudo ali. E é sinal. Ele deixa a gente sensível aonde tem problema. Ele fala também coisas boas para a gente entregar para as pessoas. Profecia, para a pessoa continuar perseverante. Pode continuar perseverante que eu estou contigo. Pouco tempo nós mudamos a igreja de lá para aqui. Eu estava na fruição da alma. Eu estava orando, Deus, a minha oração, só assim, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Falar para o meu esposo, graças a Deus que é Deus que me chamou para ser pastor. Porque senão eu te chutava. Mas eu ouvi a voz de Deus. Deus ele fala. Quando Deus fala para a gente fica firme. Porque a palavra dele é de poder. Deus não fala para frente e para trás. Você está seguro. Né? Você pode perguntar a Deus, o que o senhor quer que eu faça? Fala comigo, não me deixa enganar. Fala como o senhor falar, eu vou ter certeza. Eu vou ficar mais convicto, vou ficar mais confiante. Aleluia. E aí, um dia nós estávamos deitados na cama lá, de domingo, e eu estava bem cansado, desanimado, sabe, com peso espiritual. Foi esquisito demais. E eu pensei assim, deu umas 9 horas, nós ainda estávamos deitados, eu pensei assim, hoje eu não estou conversa, se ninguém faz muito barulho, fala muito de casa. E hoje na cabeça não dá para muita conversa. Eu vou fazer o seguinte, a esposa vai fazer um almoço, eu vou falar com os meninos tudo no quarto, para assistir a televisão, não vou deitar, vou fechar tudo, vamos ficar quietinho, não vou conversa com ninguém. E eu pensei, e o problema que é danado para o senhor em viagem, para a gente orar, pode estar assim. Aí tá, na hora que eu olhei no celular, uma mensagem. Ô pastor, a minha irmã está aqui do Rio de Janeiro. Minha irmã chegou do Rio de Janeiro e ela está doida para conhecer vocês. E ela quer também que vocês orem por ela. Eu vi o celular para a mulher. Aí a mulher começou a conversar com ela, ligou para ela, conversando com ela. Eu lembrei que a moto estava na oficina. Falei, e agora vai dar certo, ué. Fala com ela que nós até queríamos ir, mas a moto estava na oficina, não tinha coisa. Ô irmã, irmã, nós até queríamos ir, mas a moto está na oficina, né? E aí, nós não conseguimos pegar ela não. Nós não conseguimos pegar ela não. Aí tá. Ela falou, espera um bocadinho, que eu vou ver se meu marido busca. Eu falei, bota trocar de roupa. Bota trocar de roupa. Aí tá. Buscou uma galinha calecada, um motel polizinha, cuidar para lá, para as plantas dela. Eu comecei a entrar no meio também. Eu falei, opa, ficou de falar. Quando eu tivesse cacado. Aí eu saí lá de casa assim. Aí assim, foi, quem está precisando de oração é eu. Ué, eu que estou precisando de oração é eu que eu saio com a alma. Se eu discutir com as pessoas, acabou. Se eu discutir com aí, enquanto eu não pedir perdão, não consertar a vida, não importa se eu estou certo ou estou errado, enquanto eu não consertar, não fica bom. Né? Aí eu saí pela casa, de oração é eu. Marcaram um jeito muito esquisito, né? Cheguei na casa da mulher, a mulher começou a falar. Pastor, Deus me usa muito na revelação, na visão, eu sou muito criticado por causa disso, as pessoas não entendem. Quando é profecia de bênção, todo mundo gosta, mas quando é repreensão, para corrigir, ninguém gosta. E eu escutando, né? Eu disse, mas eu sou cismado com as coisas. Eu gosto de ver as coisas, eu não gosto de escutar as coisas, não ver, não. Eu pensei, tem muito mais a escutar, eu vi essa maneira. Mas pode ser que é de Deus mesmo, né? Tem muito mais cuidado. Aí a irmã dela veio de lá, a irmã dela estava com a blusinha, ela deu o sinal, vai trocar de blusa, né? Vai trocar de blusa, né? Eu falei, já fiquei vivo, né? Já corrigiram a irmã dentro da casa dela, perguntar a doutrina, né? Aí tá.
Aí nós fomos orar. Eu falei, vamos fazer uma oração. Aí deu a mão para nós orar. Não, eu dei uma palavra. Eu falei, não dá a mão para nós orar. A palavra sem graça. Você sabe que você não está para muito conversa, não está? Né? E é assim que Deus faz. Quando nós estamos bravos, aí que nós estamos fortes. Né? Não sei. Aí nós deu a mão para nós orar. Comecei a orar, a mulher já levantou a voz e falou, meu servo, você tem pedido, Deus, providência. E ele manda te falar que ele vai colocar tudo na sua mão, Mateus. Tudo na sua mão para você fazer a obra. Tudo na sua mão para você fazer a obra. Mas marcha na terra, que tem muitas almas. Tem muitas almas para ser curado. O Senhor vai te usar para curar, para transformar muitas pessoas. Né? E você não vai gastar sapato. Não vai gastar sapato, não vai andar muito, não. A autoridade que Deus vai te dar, você não vai precisar de andar muito, não. Ele vai colocar tudo na sua mão para você pedir. Aí foi para a Juscelene falando que ela é muito criticada no meio da família dela, mas que Deus vai levantar ela, Deus vai exaltar ela no meio dela, que Ele vai colocar esse lugar dele. E foi falando, né? E aí nessa hora os olhos só enchem de lágrimas, né? E o coração bate forte. Eu estava pedindo para ouvir a voz de Deus. E na hora que Deus levantou um profeta, eu não queria ir. Olha aí para você ver. Aí eu entendi que eu cuidar não é para orar para a mulher. Cuidar para me ouvir a voz de Deus. E Deus tirou a mulher lá do Rio de Janeiro, que não conhecia nada da minha vida, para falar. E foi orando, e ela falou assim, ó. Deus me faz saber aqui também, você está pedindo ele um carrinho velho. Mas ele falou que vai te dar carro velho. Vai te dar um carro novo. Eu estou esperando. Esperando. Sabe por quê? Deus ele fala. Por que eu estou falando isso? Porque Deus fala. Quando a gente busca um relacionamento, quando você tiver dúvida de alguma coisa, tiver qualquer problema, clama para ouvir a voz de Deus. Que Deus é o primeiro que quer falar com você. Deus ele quer ter um relacionamento com nós. Deus, irmão, ele é bom. Nós que somos pais, nós ficamos doidos para o filho chegar e dar um abraço em nós. Eita, não é bom? Não é bom o filho chegar e dar um abraço? E quando você percebe que o filho sentiu seguro, né? Abraça assim, fica seguro mesmo, né? E Deus também é assim. Quando nós encontramos segurança, quando nós buscamos segurança dele, quando nós confiamos nele, ele age a nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos de voltar para a simplicidade do Evangelho. Oração. Comunhão com Deus. Nós vamos levando a nossa vida espiritual, mesma coisa que nós leva a vida natural. Às vezes o casal nem conversa mais. Às vezes o filho com o pai não conversa mais. Não é porque não conversa de inimizade, não. É porque não tem tempo, não dá prioridade, um vai para um quarto, outro fica para lá, outro vai para lá, e não conversa, não bate um papo mais. Eu lembro quando nós éramos pequenos lá em casa, nós morávamos no chão batido, cama fincada de pau, mas nossa família era unida, passava necessidade. Às vezes faltava o feijão, às vezes faltava o pão, às vezes faltava açúcar, lá na casa de vizinho. A buscar querosene lá, assim, mas nossa família unida. Chegava no dia da noite, assim, quando estava bem difícil, minha avó se viu um pouco na lata lá. E ele nasceu unia tudo em volta daquele povo. Batia a papo, a gente sabia como não está crítico, como não está com problema. Assim, mas às vezes a gente vai perdendo a intimidade até na família e com Deus, então. E com Deus, como sempre, nós não vemos. Mas nós temos que ter a fé. A fé que nós precisamos ter. E é por isso que a igreja ela vai de mal pior. Por isso que crente velho, de crente está manifestando. Não é o tempo que você está na igreja, não. Não é o tempo que nós estamos na igreja, não. A intimidade que nós temos com o Senhor. A comunhão que nós temos com Ele. A entrega, a obediência que nós temos na palavra de Deus. A obediência, irmão, que nós temos na palavra de Deus. Nós precisamos de obedecer essa palavra. E todos os mandamentos de Deus não é para nos escravizar, não é para nos libertar. Para nos libertar da mentira, do engano, da garra do maligno. Tem crente velho que está na garra de Satanás. Vocês querem ficar na garra de Satanás? Depressão que não dá nada certo. Angústia direta. É lógico que a gente passa por problema, mas na vida do cristão, nós não podemos viver com problema. O problema tem que passar só de passagem. O dia mal passou, acabou, você manda aqui de embora em nome de Jesus.
Você ora a Deus, aqui vai embora. Pronto, a prova, nós passamos por prova. Nós não vivemos na prova direto, não. A prova tem que vir e passar. Tem um vizinho meu lá perto de casa que ele tem um guarda nessa casa, até a tristeza pula de alegria. Ué, assim. Então, nós que temos Jesus, irmão, nós que servimos Jesus, nós que pregamos nossa vida a Jesus, nós não podemos viver assim de qualquer maneira, não. Viver com medo de Satanás, de escravizar o Satanás, que tem que medo de nós. Porque Jesus já nos deu autoridade. Já nos deu autoridade de pisar serpente e escorpião sem sofrer nenhum mal. Se você souber que Satanás está numa casa, você tem que ir lá. Nós temos que posicionar e ir lá. Mas primeiro nós temos que nos preparar. É tempo de nos preparar. É tempo de nos preparar, jovem. Luciano, eu sempre esqueci. Junimar, é tempo de nós nos preparar para a guerra, para nós abençoar, para Deus nos usar, para nós abençoar outras pessoas. E é bom demais quando você chega numa casa, que a pessoa é curada, que a pessoa fica liberta. É uma pena que as pessoas não conseguem permanecer firme, e às vezes até aperta a porta para a gente. Mas a gente tem que ir, olha, quebra aquele jogo, abre a porta. Glória. Nós a gente está fazendo nossa parte e também tem um tempo, né? Tem um tempo para a pessoa. Né? Eu mesmo fui internado em 2 clínicas. Fui internado em 2 clínicas. A primeira aqui eu fiquei 9 meses bom. 9 meses bom assim, tampando só para perder, só na carne. Né? Porque eu fui para uma clínica espírita, aí lá estava só com versículo isolado da Bíblia. E eu saí de lá bom, fui para a igreja católica, né? Vesti mesmo, acordar pro churro. Depois comecei, engordei, vesti uma roupa bonitinha, falei, tá assim, não acabando, né? E desse jeito. Aí, não estava usando óculos. Mas foi só questão de tempo. O Satanás foi me mandando na rua, foi só dando corda para mim, não me puxou. Porque eu não tinha Jesus, não tinha comunhão com o Espírito Santo, tampando só para a peneira. Mas aí o que acontece? Um dia eu saí aí e falei, agora vou arrumar uma mulher aí. Fui com uma bocada, meu filho, né? Que tinha uma boca de fumo. Todo mundo com uma pedra lá e falando, achei que eu estava bonzão mesmo, né? Satanás já estava rindo de mim, eu falei, aí já está na minha casa já de novo, né? Foi questão de tempo, né? Mas agora não, agora é diferente. Agora eu vou lavar e remir pelo sangue de Jesus. Agora eu sei o lugar que eu vou, com quem eu vou. O lugar, na hora que eu saí fora, teve um dia que eu cheguei no boteco ali, eu faltei de culto nesse dia. Faltei de culto, falei, eu vou pagar o cara, é João Sirica. Vou pagar João Sirica ali, né? E estava passando o jogo do Corinthians lá. Estava só jogo. Eu assisti, passou o jogo, eu paguei, peguei um doce, sentei lá no banco e vou lá. O Espírito Santo só falou, você já faltou de culto, falou, vai entender. Você já faltou de culto já, vai ficar sentado aí. Você já está tudo errado, já saiu de sua posição e vai ficar sentadinho. Aí chegou, vamos descer essa barra. Ô João, me dá uma pinga e uma cerveja. O João bateu a garrafa de cerveja na mesa, não colocou a pinga. Eu estava encostado no barco e pegou mais um doce. Aquele cheiro da cachaça veio tudo no meu nariz, assim, tô ardendo. Eu fiquei meio assustado, hein? Olha, poxa. Aí, como ele bateu a garrafa de 1 litrão de cerveja assim, a minha mão, meu dedo que lá ia dar o riscão assim, pra pedra de gelo, pra pé russa. Eu daí riscar assim, eu cheguei até encostar na garrafa. Eu falei, tá falei, gente, tá faltando um lá em casa. E como eu moro sozinho, eu mesmo. Casquei fora meu corpo arrupiou todo. Se eu tivesse ficado aí, a queda era rápida. Por que Caio não comeu o corpo? Porque ela estava fora da posição. Por que Sansão teve aquele fracasso com Davi? Porque ele estava fora da posição. Por que Davi também caiu em pecado? Estava fora da posição. Toda vez que a gente fica fora da posição, Satanás está dirigindo. Ele está falando, esse cara vai estar na igreja hoje. Tipo, ele não foi não, ele está com saudade de mim. Fica assim. Você acha que ele não fica não?
Não brinca não. A gente fica fora da posição. Dia de culto, irmão. Se não dá para você ir no culto, você tem que resolver alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Agora você não vai ficar no culto, vai sentar ali na praça. Sentar ali, só talvez enviar uma mulher com um homem, enviar um homem com mulher, enviar uma bebida, enviar uma droga, enviar uma confusão também. É assim, você está fora da posição. Não era para você estar lá. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente anda apertado. Porque eu falei, não está certo não. Você pode cascar fora. Eu falei, o quê? Meu corrupeu da ponta do pé até o lado da cabeça. Eu falei, está faltando nem casca. Faltando nem nós perdeu o pé, já estava lá embaixo. Então a gente tem que ficar na posição certa. Né? Glória a Deus. Buscando o Senhor. Oração, irmão. Oração, jejum, vigilância. É muito bom a oração no nosso lar. Fazer culto no lar também é muito bom. Culto no lar. Né? Quando a gente abre as portas para essa palavra já, o mal que tem lá tem que cair de terra. Essa palavra ele sai. Né? Ele não gosta dessa palavra. Ele não gosta dessa palavra. A única arma de ataque o Satanás é essa palavra. O jejum para quê? O jejum para nos trazer autoridade. O jejum nos traz autoridade e sensibilidade. A oração nos traz comunhão com Deus. A oração você vai ficar íntimo com Deus. É uma coisa que você tem, com a sua esposa, você conversa com ela, só que você olhar para ela, você sabe se ela está triste, pelo tempo que você está casado, sabe se ela está nervosa, não sabe? Então, quando a gente conversa com Deus, Ele vai nos ensinando. Porque eu falo, não é assim não, pai. Você está fazendo tudo errado, pai. Não é assim não, pastor Márcio. Você está saindo tudo errado, rapaz. Não é assim não. Ele vai te dar uma palavra, como você tem a hábito de ler a palavra, ele vai te dar uma palavra, vai te guiar durante a palavra. Porque às vezes a gente sai fora. Às vezes a gente quer fazer as coisas achando que é bom, mas para Deus não é bom nada. Às vezes você quer pegar uma palavra macia para a pessoa, mas a pessoa está dando uma repreensão. E o Espírito Santo é que dá de acordo com a necessidade. Aleluia. Né? De acordo com às vezes ele fica assim, não, tem que pegar uma palavra no valor, porque Judimar está aqui, e ele é novo na fé. Não é nada, às vezes está procurando. Né? O Espírito Santo é que sabe. O Espírito Santo é que trabalha no nosso coração. Eu não sei como é que você chegou aqui, nem vocês sabem como eu cheguei, mas o Espírito Santo ele sabe. Ele sabe a necessidade de cada um de nós aqui, ele sabe o que cada um de nós precisa. Então, quando a gente leva uma vida em comunhão com o Espírito Santo, a gente se coloca à disposição dele. A gente só abre a boca. Jesus disse assim, ó, quando vocês for levar a reis, a autoridade, o juiz, não fica preocupado com o que dizer, com o que hora que vai dizer. Porque as palavras que você disser, não vai vir de vós, vai vir do Espírito Santo. Se precisar de uma palavra de poder, vai dar uma palavra de poder. Se precisar dar um som da libertação, Se precisar dar uma palavra de consolo, também Se precisar dar uma palavra de renovo, ele vai dar. E às vezes ele mexe com esse tudo assim. Tudo. Às vezes ele te renova, te exorta. Às vezes ele vai dando um consolo, a mesma palavra consola ela, exorta você e anima ele, e assim que Deus vai trabalhando, né? Nós temos que criar comunhão. Nós não podemos ficar sem comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse para Pedro, se você vir comigo, eu vou fazer de você um pescador de alma. Você não sabe pescar. Você sabe pescar um peixe, muito ruim peixe. Você pescou a noite inteira e não pegou nada. Se você andar comigo, eu vou fazer. Demorou 3 anos. Aí deu ser um pescador de alma. Então nós precisamos de caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus, como é que nós não vemos mais? Porque ele não está aqui na terra. A gente não vê. Ele está aqui, mas a gente não vê. Deus Santo. Aleluia. Então, essa palavra para ser pregada é culto de oração. Culto de ensinamento da palavra, que é muito importante. Eu quero fazer com o irmão Adão, que nós precisamos de abrir um culto de ensinamento da palavra aqui. Né? Nós estamos arrumando, pedindo Deus uma direção para nós fazer um culto de ensinamento. Né? Para as pessoas participarem. O culto de ensinamento é assim que a gente tira dúvida. Um deu o versículo, outro deu o versículo. Todo mundo participa e vai crescendo todo mundo junto. Porque, na verdade, nós não sabemos de nada. Nós só sabemos até onde Deus permite que nós sabemos. E aqui nós todos somos almas valorosas por Senhor. Então, Deus ele quer nos preparar para algo maior. Para libertar pessoas maiores. Deus, irmãos, Ele nos tirou, Ele moveu o céu, Ele nos guardou até aqui. Ele nos guardou da morte. Ele nos guardou porque Ele sabia que ia chegar esse tempo
queria nos despertar através da pregação de outras pessoas. E através das nossas pregações, do nosso estilo de vida, da nossa mudança, da nossa andança com Cristo, outras pessoas vão se despertar. Por isso nós temos que ficar aqui, que essa obra não para. Ela chegou até nós, mas ela não pode parar até nós. Nós não podemos deixar parar até nós. Nós temos que colocar à disposição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos usar para nós ser um caniço sacudido pelo vento. Aonde Ele nos sacudir, nós vamos e Ele é conosco. Amém? Vamos ficar de pé para a nossa oração. Alguém? Quer falar uma coisa? Glória a Deus, aleluia. Deus Santo, maravilhoso. Nós estamos aqui, ó Pai querido, graças à tua bondade, à tua fidelidade, ao teu amor, à tua infinita misericórdia. Nós clamamos, ó Pai querido, rogamos ao Senhor, que o Senhor continue abençoando cada pessoa, e que o Senhor, Pai querido, fortaleça, nos fortaleça. Que o Senhor, Pai querido, nos oriente. E que o Senhor nos mostre, Pai querido, o que fazer e como fazer. Que o Senhor nos ensine, Pai querido, em nome de Deus. Rogamos ao Senhor que visite os nossos familiares, cada membro da nossa família. Que o Senhor visite. Envie os teus santos e poderosos anjos para nos guardar as nossas parentelas, guardar os nossos bairros, os nossos vizinhos. Em nome de Jesus. Guarde, ó Pai querido, de toda a ferramenta forjada no inferno, não prevalecerá contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos vizinhos, contra as nossas crianças, contra o nosso casamento. Toda palavra de maldição, toda palavra contrária que caia por terra, em nome de Jesus. Pai, nós profetizamos palavra de bênção, palavra de libertação, de cura, de restauração, de transformação sobre as nossas casas, sobre a nossa igreja, sobre o nosso bairro, sobre a nossa vizinhança, sobre a nossa parentela. Nós profetizamos em nome de Jesus. Pai Santo, que o Senhor nos guarde, nos dê sabedoria, entendimento, Pai querido, das coisas profundas do Teu Espírito. E que o Espírito Santo venha visitar cada um de nós, nos dando sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus. E nós dissemos, assim o amor de Deus, as duas consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E nós dissemos, amém. Deus que pode dar saúde de palmas. Vamos sair assim, apresentar o irmão capaz do Senhor Jesus. Amém? Rapaz, Senhor Jesus, você vê mesmo, Jóia? Aí eu falei assim, Luciano não capaz de olho não, porque eles andam apertados também, né? Rapaz, Senhor Jesus. Mas foi bem, a luta foi grande. É verdade. Foi grande. Pegou aqui o pessoal. Ali do carro, na capital. Não deixava, não deixava o carro. Não deixava o carro. Sobrou tempo de obrar no Rio hoje. Não pôr a mão, estava ali, sal, né? Mas aqui que entregar hoje só também. Não, não. Vai entregar o carro.